T-minus 17 seconds and counting. 15, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, start, 2, 1, booster ignition, and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions beyond. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Aqui quem vos fala é Daniel e... Amanda. Amandinha. Oi, sou eu. Então, galera, esse é o primeiro episódio do podcast Papo Estelar, episódio YT001. E hoje vamos falar sobre vida extraterrestre. Que assunto. Horripilante. Horripilante. Não é. É um bom assunto. É um bom assunto para começar o podcast. Ou não. Ou não sei. É? Vamos ver. Gente, meu nome é Daniel, eu tenho 33 anos, ou 400 bilhões, não lembro. Eu ando meio esquecido ultimamente. Eu tenho um site de humor, o Não Entendo, como sabem, também estou fazendo divulgação lá. Faço modelagem 3D para colecionáveis e também para jogos, tais. Gosto de mexer com investimento para perder dinheiro. Pra perder dinheiro geralmente é o que acontece. Pra passar raiva, Pra passar muito raiva, estresse. né? Não, mas não é pra tanto, né? Nas horas vagas. E agora a gente tá tentando integrar mais as pessoas nesse lado mais maluco, assim, mais diferente sobre podcast, né? Sobre coisas um pouco mais... Estão chamando talvez a atenção de muita gente no momento que a gente tá vivendo. Uhum. Eu noto que cada vez mais, né? Cada vez mais é um assunto, não só como, por exemplo, extraterrestres, mas... né, meditação, mindfulness, portais, profecias. Questão da espiritualidade, sem vincular com nenhuma religião, só a espiritualidade em si, ser um espiritualista. Fale de você, Amandinha. Bom, pessoal, meu nome é Amanda, eu tenho 29 anos, sou casada com este homem maravilhoso, Daniel, dono do Não Entendo. Ele é muito legal, muito fofinho. E, bom, eu trabalhei com algumas coisas já na minha vida, atendimento ao cliente, né, na maior parte. Trabalhei com aviação, que era algo que eu adorava fazer, gostava muito, muito mesmo. Trabalhei com turismo e hoje eu sou terapeuta integrativa e complementar. Então, eu trabalho com as PICs. Para quem não sabe, as PICs são as práticas integrativas e complementares em saúde. Então, hoje, na verdade, o SUS reconhece essas práticas integrativas e complementares. São 29 práticas hoje reconhecidas pelo SUS. E foi algo que me agregou muito. Eu caí de paraquedas, assim, nas PICs. Na realidade, você aprendeu também sobre esses assuntos enquanto você via muitos vídeos sobre... Na verdade, quando entrou a pandemia... Então, eu trabalhava... Quando o local que eu trabalhava fechou, por conta da pandemia, eu trabalhava uma vez por semana, só fazia um plantão de 12 horas. E eu tinha muito tempo ocioso e eu quis buscar alguma coisa, quis saber algo novo, quis, sei lá, só procurar aleatoriedades. E como eu consumia muito conteúdo, né, de aviação, uma coisa foi levando a outra. Eu via vídeos, tipo, sei lá, de comissários, assim, que eu gostava de seguir. E algumas pessoas começaram a relatar casos, coisas que estavam acontecendo com elas, né, nesse período e tudo mais, e eu caí no assunto espiritualidade. E nada mais é do que você tentar se conectar com algo e não pertencer a nenhuma religião, não precisar estar numa instituição, numa igreja, né,
Eu acho que você pode buscar algo maior da tua casa, da onde você estiver. Eu acho que talvez dentro de você tá as respostas que você precisa. E eu comecei a ir por esse caminho. E hoje, né, eu acho que em 2 anos, assim, a gente sentiu uma mudança muito, muito grande, né? Verdade. Sim, e pra quem não notou ainda, esse podcast tá sendo gravado do espaço. Exatamente. Estamos na gravidade zero. Brincando aqui com as coisas voando. Voando, os gatos estão voando. Todos flutuando aqui. Mentira. É mentira, né? É Caso alguém mentira. ache que é verdade, é mentira, Né? tá, pessoal? É mentira, então já vamos deixar isso aí. Bem claro. Vamos pro tópico, então? Vamos falar sobre o que a gente veio falar no primeiro episódio? Vamos. O que é uma vida extraterrestre? Por definição, vida extraterrestre é a vida que não se origina a partir do planeta Terra. É também chamada de vida alienígena. Segundo a Demi Lovato, não pode. Não pode. Não pode chamar de alien porque é ofensivo. Então, eu entendi. realmente sei muito bem, então, mas tudo bem. Por fora um pouco. Tô por fora um pouco desse assunto, né? Não acompanho as popstars. Bom, continuando. Essas formas de vida ainda hipotéticas, o que eu não acredito concordo. muito, Não concordo. podem variar de organismos simples, como bactérias, até seres muito mais complexos que os humanos. Isso é verdade. Isso é um fato, né? Porque eu acredito que se não houvesse a vida extraterrestre, os alienígenas, como não pode falar, né, no caso, eu acho que a gente não teria muito do que a gente conhece hoje aqui na Terra. Questão de tecnologia. Eu acredito. É um ponto de vista. Esse assunto é sempre um ponto de vista muito pessoal, então, né, acaba que tudo que a gente fala aqui é mais. São opiniões nossas, nosso e se ponto de você não vista. concorda, você, cara ouvinte que está escutando, não precisa concordar e tá tudo bem. Cada um tem o seu ponto de vista. E tá tudo certo. Exatamente. Tem gente que acredita em reptiliano, tem gente que não. Tem gente que acredita que a Terra é plana, tem gente que não. Então, Terra é o S do Senna. Formato S. formato de rosquinha. Isso, exatamente. E quais as 3 principais coisas que a gente sabe? Assim, sabe é uma palavra. É bem entre aspas, assim, que a gente sabe, né? Que a gente sabe, entre aspas. Que eles são do bem e que são seres de luz. São do bem, né? São. Eu acho. A gente também sabe que eles desarmam bombas nucleares como ninguém. Cabuloso, exatamente. Né? E se eles não fossem do bem, eu acho que se existissem... Eles seriam do mal. Eles seriam do mal? Fica aí. Óbvio. Eu acho que se eles fossem do mal, você acha que eles já não teriam feito alguma coisa muito ruim pra nós? Acho que sim, porque é fácil, né? A gente é... Nossa O que tecnologia é um ser humano? nossa tecnologia comparada a dele. Não faz nem sentido. Orna, né? E até esse programa vai ao ar dia 18 de outubro, um dia após, isso, segunda, 18 de outubro, dia 19 de outubro vai ter uma conferência das Forças Aéreas Americanas. É verdade. Sobre relatos e imagens de desarmamentos de bombas nucleares alienígenas. Durante a Guerra Fria, né? Eu não sei exatamente qual período que é, mas assim, se eles estão falando, cada fonte que a gente tem de algo assim que vem de uma patente, uma hierarquia de patente militar maior, a gente sempre tem que levar em consideração, porque, cara... Eu acho que talvez nem tudo a gente deva levar em consideração, a gente tem que ter esse filtro, né, sobre talvez entender o que a gente deve acreditar, o que a gente não deve acreditar, porque eu acredito que tem muita viagem, assim, que o pessoal viaja muito nesse tipo de assunto, e eu acho que a gente tem que ter, assim, esse filtro, mas, enfim... essa é uma das coisas que a gente Essa é uma das coisas que a gente sabe. A segunda coisa que a gente sabe é que existem várias raças que intercedem, acredito que positivamente, no projeto Terra, que eles chamam de Shan.
que significa planeta Água. Exatamente. É assim que eles chamam. É até interessante, pois eu tava vendo Inspiration 4 na Netflix. Muito bom, inclusive, recomendamos. E a vista lá de cima, cara, o nosso planeta, se eu fosse um alienígena, ou um extraterrestre, né, eu chamaria disso, porque é muita água, cara. É muita água. As imagens, a gente 2/3 do planeta são água, mas na visão que você tem de cima é tão bonito, é só azul. É lindo. É muito, muito azul, né? E as 3 raças que a gente conhece, né? São os reptilianos, Greys, Pleiadianos, entre outros. Essas são as 3 principais raças que a gente escuta. É que a gente tá mais habituado a ouvir sobre, né? Uhum, porque aí tem os arcturianos, tem uma infinidade, na verdade, de raças, assim, que se a gente for citar cada uma delas aqui, a gente não tem o conhecimento pra falar o que cada raça faz, o que cada uma significa, de onde cada uma veio. Mas cada uma tem seu propósito, cada né? uma, até onde a gente entende, tem o seu propósito. E a gente vai falar sobre tem isso mais pra umas que frente. são engenheiras, outras sim, outras que estão ajudando muito na questão da cura. Então acredito que tem várias coisas aí, vai dar muito, muito conteúdo para outros episódios também. A gente vai deixar isso para um próximo episódio. Exatamente. Pra se E aprofundar no assunto. terceira coisa que a gente sabe é que eles estão diretamente envolvidos com a nossa evolução. Isso eu não tenho dúvida alguma. A gente tem visto muito documentário sobre antiguidades, né? Tem coisas Cara, que... não tem não tem explicação. Não tem como falar que... Não tem. E também é muito conteúdo, né? Mas essas são as 3 principais coisas que a gente sabe sobre eles. Existem raças diferentes, com diferentes funções. Eles estão ligados diretamente à nossa evolução. E eles são do bem. Yay! Porque, né? Que bom, né? Quem vai tirar a gente desta porcaria que a gente tá vivendo? que a gente tá vivendo se não for eles? Cara, eu acho que, né, complicado, né? Mas, assim, um assunto mais, né, raso por cima, os 3 principais motivos que a gente acredita, né, na vida extraterrestre. Mas hoje a gente vai falar sobre um caso muito intrigante. Eu não sei se é o mais famoso. Não, acho que mais famoso não. É um dos mais, acredito. Talvez esteja num top 5, top 10, talvez. Acredito Tem que sim. outros casos bem conhecidos, bem famosos, mas a gente escolheu esse porque eu acho que é um caso legal, assim, pra relatar. Já tinha gente até perguntando, né? No grupo lá, no Facebook. Então a gente vai falar deste caso hoje em específico. Exatamente. E este caso é o caso de Travis Walton. Exatamente. É um caso um pouco diferente, né? E neste momento eu vou dar uma lida mais ou menos no resumo. Só pra vocês se situarem, né? Exatamente. E daí pra frente a gente vai fazendo nossos comentários sobre o assunto. Sobre o assunto, exatamente. Então, o caso Travis Walton diz respeito aos acontecimentos que envolveram o madeireiro estadunidense Travis Walton, que nasceu no dia 23 de abril de 1957, e que na noite de 5 de novembro de 1975, quando teria sido abduzido por um OVNI na Floresta Nacional de Apache Sitgraves. Nome difícil. Complicado. No Arizona. No Arizona, né? Sob as vistas dos seus companheiros, reaparecendo somente após 5 dias de buscas intensas. 5 dias. Quero que você imagine 5 dias. Imagina se eu desapareço durante 5 dias. Vai me dar como morta. Morreu. Sumiu. Não antes de fazer uma festa, não. Não, brincadeira. Bom, o caso Walton recebeu considerável publicidade da mídia, sendo um dos exemplos mais conhecidos de abdução alienígena, e um dos poucos com testemunho oculares. Nunca antes um relato de abdução começou da maneira relatada por Walton e seus colegas de trabalho. Além disso, o caso é singular no aspecto de que o protagonista desapareceu por dias a fio.
com policiais à sua procura e tudo mais. Teve então, toda uma equipe, uma investigação, não foi qualquer caso. 5 dias, assim, acho que de caso de tempo de desaparecimento, é um dos que a gente conhece que foi por Levou mais tempo, né? Sumido, assim. Eu acredito que sim. Teve o Porque, caso assim, do Stonehenge lá dos meninos que sumiram e nunca mais E apareceram. nunca mais voltaram, né? Então, então, mas esse tipo, é um esse caso tá de em pessoas que segundo lugar. foram e voltaram pra contar a história, né? Aqueles transcenderam, foram. Então, no além. Ou viraram pó. Ou viraram poeira estelar. Poeira estelar, né? Porque eles desapareceram em meio a um relâmpago azul. Todo mundo praticamente cegou todo mundo, como se fosse uma luz muito forte. E até hoje não se sabe. Imagina os pais. Que droga, né? Você loucura, como né? pai, E sei você lá, tem teu que filho acreditar. sumir, você tem que acreditar E se você nisso. não acredita e tem que acreditar, não, é o seguinte, teus filhos estavam tudo lá na volta, lá fumando, bebendo numa barraca e Simplesmente sumiram. foi, já era. Eu acho que pra quem não acredita nisso, né, é bem complicado. uma Assim, na aceitação- verdade, até pra quem acredita nesse Mas tipo a de... aceitação dos pais deve ter sido um pouquinho mais difícil. Porque é muito fácil a gente falar, porque no caso a gente não tem filhos, a gente não sabe o que é ter um filho, criar uma pessoinha, mas pra mim é inconcebível, inimaginável falar assim, o teu filho foi abduzido, sumiu, eu vi ele sendo levado por uma nave. Tá bom, moça. Agora. Tá bom, agora me deixa eu fala o falar que com você alguém- fez com meu filho. Deixa eu falar com alguém sóbrio. Né? Mas vamos lá. O caso começou em uma quarta-feira, 5 de novembro de 1975. Walton era empregado de Mike Rogers, que durante 9 anos fora contratado pelo Serviço Florestal dos Estados Unidos para diversas tarefas. Rogers, então, com 28 anos, e Walton, com 22, eram melhores amigos. Travis namorava a irmã de Roger, Dana, com quem mais tarde se casaria. Os outros homens no grupo eram Ken Patterson, John Goulet, Steve Pierce, Alan Dallas e Dwayne Smith, acredito. Se está correto, né? Que viviam na pequena cidade de Snowflake, Arizona. Rogers fora contratado para podar árvores baixas e outros arbustos em uma grande área. Se não me engano, era mais de 1.200 acres. Era mais de 1.200 acres. Próxima de Turkey Springs, Arizona. O trabalho era o contrato mais lucrativo de Rogers com o serviço florestal, mas seu pessoal estava com o cronograma atrasado, assim precisavam trabalhar durante longos turnos para atender o contrato, normalmente das 6 da manhã até o pôr do sol. Os caras trabalhavam a madrugada inteira, né? Eles trabalhavam até de noite, e de noite na floresta É como um se fosse breu. o terceiro turno, né, da empresa. O pessoal trabalhava na madrugada, onde era um breu total. Deveriam receber periculosidade. Será? Será? Naquela época, eu não sei Naquela não. época não tem essa, né? Não existia. Eu também acho que não. E o mais estranho, após 5 dias, foi o retorno de Walton. Ele voltou. Ele voltou. Então, pouco antes da meia-noite de segunda-feira, dia 10 de novembro, Grant Neff relatou ter atendido o telefone da sua casa em Taylor, Arizona, e algumas milhas de Snowflake. Exatamente, era bem pertinho. Neff era casado com a irmã de Travis, Allison, e do outro lado da ligação uma voz tênue disse: "É Travis. Estou em uma cabine telefônica no posto de gasolina de Heber e preciso de ajuda. Vem me buscar." Nesse ponto, a gente se questiona. Será que era um trote? Será que não era? Porque 5 dias... 5 dias depois é muito difícil, imagina. Não que seja impossível, né? Muita gente desaparece aí, talvez por meses, anos e volta. Exato. Mas você recebeu uma ligação, seguinte, sumi por 5 dias, mas aqui estou. Aqui estou eu. Apareceu a Margarida. Né? Neff disse que, no início, pensou ser mais um trote, como a gente havia mencionado. Contudo, antes que Neff desligasse o telefone, a pessoa falou novamente, quase histérica e gritando: "Sou eu, Grant. Estou ferido e preciso muito de ajuda. Vem logo me buscar." Neff reconsiderou a identidade da pessoa do outro lado da linha. Seu pânico parecia genuíno e assim Neff e Dwayne Walton dirigiram até o posto de gasolina.
Porque, assim, se você recebe uma ligação, se você tá com um parente perdido, por mais Você que talvez vai. seja um trote, você não vai. Vai. Você escuta a pessoa gritando, tipo, será que não é melhor averiguar? Exatamente. Não é como a clonagem do Zap, né? É, Que a pessoa exatamente. fala, me sequestraram, pai. Aham, Me pai. Aí, Pai, como é que é o nome o da tua meu filha? pai já recebeu algumas ligações, né, dizendo que eu havia sido sequestrada, mas eu era dormindo. dormindo, né? Então, eles disseram ter encontrado Travis lá, caído na segunda de 3 cabines telefônicas. Usava as mesmas roupas de quando desapareceu, ainda inadequadas, já que a temperatura era de aproximadamente menos 7 graus. Ele parecia mais magro e não ter se barbeado durante o tempo todo que esteve ausente. Eu não me barbeio faz mais de um ano, então 5 dias não me espanta. Assim, mas do ano nada, acho que faz o quê? Nossa, faz muito tempo. Não, aparei. Não, aparar a barba é uma coisa, agora fazer... Travis não aparou a barba. Não aparou a barba. Não. Conta aí qual é o tamanho da tua barba. Dá uns 14 metros. 3 Se andares. desmanchar as trancinhas que tá agora... Jesus Cristo, né? E durante sua volta para Snowflake, Travis parecia assustado, trêmulo e ansioso, balbuciando repetidamente sobre seres com olhos terríveis. Pensava que estivera ausente apenas por algumas horas, quando soube que sumira por quase uma semana. Pareceu atordoado e parou de falar. Isso é uma coisa que a gente vê muito nos relatos, né? A distorção do tempo. E a questão do tempo, né? A nossa Exato. percepção do tempo não é a mesma com o que realmente ocorre, né? Será que eles Então- vivem em uma... Não numa distorção de tempo, mas em uma... Eu acho que a linha de espaço-tempo é diferente. diferente, Por exemplo, né? se a gente for falar de outras dimensões, as coisas não funcionam da maneira como a gente acredita que funcionam aqui na Terra, Mas né? parece muito mais rápido na linha É deles, verdade. né? Então, por exemplo, eles levariam 1 segundo pra fazer um miojo? 1 segundo pra ferver a água, colocar ali. Nossa, quero. Quero viver Sim. em outra dimensão. Gostaria, né? Mas vamos lá. Dwayne Walton disse que decidiu não revelar a volta de Travis imediatamente, preocupado com a condição aparentemente frágil de seu irmão. Por não avisar as autoridades, Dwayne seria acusado de cumplicidade na ocultação de indícios que ele e Travis poderiam não querer que a polícia visse. Na casa de sua mãe, Travis disse que tomou um banho e comeu, mas que não conseguia deixar de vomitar, mesmo após refeições leves. Como Spaulding sugerira, Dwayne disse a Travis para guardar uma amostra de sua primeira urina após o retorno. Esperto, inteligente. Acho que, né, Muito pensaram inteligente. bem, passaram por algumas análises, ver o que tinha no corpinho do Travis. Será que ele fez um xixizão verde? Será que ele foi microchipado? Ah, foi, né? Pelo tempo que ele passou fora, deu tempo de fazer muita coisa com Deu ele, tempo né? de transformar ele no ciborgue do Jovem Titãs, fazer o que quisesse, né? Vamos lá. Após receber informações de um funcionário da companhia telefônica aproximadamente às 2h30 da manhã, a polícia soube que alguém ligara para a família Neff de um telefone público no posto de gasolina de Heber. Gillespie, ou Gillespie? Nossa, Gillespie? Gillespie. Gillespie ou Gillespie enviou agentes para coletar impressões digitais das cabines, mas tanto quanto os agentes puderam perceber no escuro, nenhuma das impressões era de Travis. Esse fato seria notado por críticos que pensavam que todo o caso era um trote, enquanto os que defendem o caso alegaram que um exame de impressões digitais feito no escuro nas primeiras horas da madrugada por 2 agentes usando lanternas dificilmente seria o ideal, sequer suficiente. Mas O isso cara- aqui dá O cara tem que estar com o dedo abertura- engordurado, o cara tem que comer batatinha com a mão pra ver de madrugada. Eu não sei, mas assim, na verdade, tipo, a questão que eles pegam as impressões digitais, eles não vão ali com uma lanterna só olhar as impressões e olhar numa folhinha, uma dele, essa daqui, será que essa daqui bate? Passa por toda uma É análise, né? 1975, eu não Ali sei eles como já tinham era. muita Será? coisa pra investigação, com certeza. Mas será que eles passavam aqueles pozinhos e depois... Olha, eu acho que sim, né? Porque A gente aqui não tá- é perito Porque forense, pelo mas... relato que eles estão falando, eles ligaram a lanterna e falaram: não tô vendo os dedos dele aqui. Meu,
Mas assim, acho que foi um caso tão grande, tipo, se eles não fizeram isso, assim, os caras são burro de verdade, né? Não sabemos. Mas vamos pra parte que interessa. Agora a gente vai passar pra uma fase bem legal da história. Spooky. O que aconteceu dentro do fucking OVNI? O que aconteceu? De acordo com Walton, ele foi abduzido pelo OVNI e quando voltou a si estava cheio de dores pelo corpo, num enorme mal-estar físico. Nos primeiros instantes, nem se atreveu a abrir os olhos. Tal era a dor que ele estava sentindo. Nos olhos... Da onde? Da onde? Porque Qual olhinho a gente você ouviu tá já se alguns referindo, relatos né? bem estranhos, então... Pesquisem sobre sondas anais. Né? Ou não. Melhor Ou não, não. melhor não. Melhor não pesquisem não, sobre sondas né? anais. Não pesquisem. Finalmente, ele abriu os olhos e começou a distinguir as primeiras formas. Percebeu que estava deitado sobre uma mesa e viu um retângulo no teto, do qual saiu uma luz difusa que iluminava a sala. Era um baita de um plafãozão, né? Era um plafond nervoso. Nervoso. Daqueles potentes. Potente, né? Pensando em estar no hospital e ainda com a visão debilitada, ele sentiu uma pressão no abdômen, gases, Era gases presos, com certeza. e percebeu que 3 figuras, provavelmente médicos, vestidos de vermelho, colocaram um estranho aparelho metálico na sua barriga. Agora, vermelho é uma cor um pouco incomum, né? Assim, era uma roupa vermelha, né? Vestidos de vermelho, porque eu fiquei em dúvida também, porque numa das minhas meditações eu vi um ser vermelho. Só que Ele a gente tava com roupa pesquisou. vermelha Não, ele ou- era vermelho. É Então. pra quando o nosso sangue respingar neles, não Já não, ficar não ficar tudo muito, certo, não ficar não ser muito uma coisa assustado. muito. Quando ele voltar pra nave, assim. Exatamente. Tipo, Por isso que eu acho que a gente deveria ser abduzido com calça marrom. pra gente. Se no caso a gente se cagar, não ficar uma coisa muito feia ali, entendeu? Já Exatamente. fica meio discreto. Claro, aí a gente usa conforme o figurino A humano, né? necessidade, A exatamente. Como é que é aquela frase que se fala sempre? A ocasião faz o ladrão. Faz o ladrão, exatamente. Então, assim, ó, se vocês vê um OVNI e tiverem uma calça marrom, já ponha. Porque daí você não passa vergonha na aeronave, né? Pra não vazar aquelas coisas feias, tipo caque, entendeu? Porque vai ficar tudo mas manchado. cor caque daí é pior, porque daí fica É mais... clarinho, vai ficar assim, ó, uma porcaria. Ah, vai ficar uma porcaria, Uma M. pra não falar outra coisa, né? Então, Walton começava a achar estranha a cor das roupas dos médicos. A gente também acabou de achar estranho, né? E o examinavam quando recuperou a visão abruptamente. Então ele passou de não enxergar nada pra passar a enxergar tudo no mesmo momento ali? Foi como se tivesse um bloqueio visual, né? Talvez até mediúnico ou algo do gênero, né? Possivelmente. Possível. Olhou então melhor e ficou chocado. Não eram médicos. Oh, no shit! Oh, pera Really? lá, calma lá. Que observavam, mas sim pequenas criaturas com olhos escuros enormes. As suas cabeças eram desproporcionais em relação ao corpo e não apresentavam cabelos, nem nariz ou orelhas salientes. As suas roupas eram constituídas por uma peça única, sem cintos nem qualquer tipo de adereços. Pareciam com fetos, diria ele mais tarde. Ou seja, eles não estão seguindo a linha de tendência da moda terráquea. Exatamente. Eles não estão nem aí. partir Nem desse orelha tem. princípio, exato. Não tem nenhum brinquinho, nenhum lugar pra pôr um brinquinho, nada. Então, como eles falam por telepatia, realmente não precisa ter orelha, né? Exato. Não precisa. Mas a parte em que eles só usavam uma peça de roupa, eu gostaria. A gente economizaria muito. Eles verdade. são muito espertos. Os caras são, assim, ó, muito à frente do nosso tempo. Eles não gastariam tanto dinheiro na Renner, né? Então, continuando... Quer saber? Vai, Amandinha. Vamos lá, vou continuar aqui, pessoal. Então, ele muito assustado, ele levantou-se rapidamente da mesa, empurrando uma das criaturas. Olha, ainda agrediu. Criaturas? Criaturas. Gente, que Uau. agressivo. Criaturas.
te fazendo o aparelho que estava na sua barriga cair no chão. Então ele tava com alguma coisa ali, né? Como a gente comentou antes. E Quebrou o brinquedo dos caras. Quebrou, né? Os instrumentos do cara. Só desaforou os caras, né? Desaforo puro, né? Então ele percebeu que os seres eram bem leves e fáceis de derrubar. No entanto, os caras eram tipo se fossem os Greys, assim, né? Sei lá, já ouvi relatos de que os Greys têm tipo de 30 centímetros a 90. E pesam quanto? Eu já... Qual que é o IMC deles? Olha, não sei te dizer. Tá abaixo. Vai lá. No entanto, o Walton ainda estava muito enfraquecido e não conseguiu se segurar nas pernas, apoiando-se na mesa. Ao ver que as criaturas aproximavam-se para agarrá-lo, tentou não vencer a sua fraqueza, pondo-se em pé e agarrando a um tubo transparente de cima da mesa. Tentou quebrar a parte de cima para poder ameaçar os seres. Nossa, que violento, né? É tudo errado. Tá tudo errado. Mas o objeto era inquebrável. Os seres faziam sinais de não ou de pare para ele. Mas aqui eles poderiam ter usado a questão da telepatia, né? Ah, vai que eles não estavam nem afim de chamar o cara, chamou eles de criatura, mano. É, o cara só fez desaforo, então sei lá, né? Mas o Walton começou a gritar para as criaturas se afastarem. Depois de o encararem por alguns instantes, os seres saíram por uma porta atrás de si, rapidamente, em direção a um corredor à direita. Walton, muito nervoso e apoiando-se numa bancada, começou a observar os estranhos objetos do aposento à procura de algo melhor para se defender caso as criaturas voltassem. Vendo que nada acontecia, decidiu também sair pela porta em direção ao corredor, onde não se via ninguém. Passou por uma porta à esquerda que dava para o que parecia ser uma sala, mas não se atreveu a olhar lá para dentro. Tal era o medo. Imagina o medo do vivente, né? A gente às vezes dá uma risadinha, brinca, critica, mas se coloca nessa situação, o que você ia fazer? Olha, primeiro de tudo, eu já estaria ferrado no começo, porque o rastro do cocô que eu ia deixar até o caminho que eu andei teria, né? Mas... Então, mais à frente, outra porta, desta vez à direita. Walton abrandou o passo na espera de encontrar ali uma saída. Então, obviamente, o cara queria sair dali o mais rápido possível, né? É que nem quando a gente põe um bicho numa gaiola, né? Um animal. O cara tá preso, ele quer sair, não é o natural dele, não é o que ele tá acostumado. Mas então, voltando, né? Ele tava na esperança ali de encontrar uma saída. Então ele entrou numa sala redonda com 3 retângulos nas paredes, semelhantes a 3 portas fechadas. No centro da sala estava uma cadeira voltada de costas para a entrada. Então Walton decidiu entrar bem lentamente, receando que alguém estivesse sentado na cadeira, né? Vendo que estava desocupado, ele aproximou e observou um estranho fenômeno. À medida que se aproximava da cadeira, as paredes da sala iam escurecendo. Pontos brilhantes apareciam como estrelas. Quando chegou à cadeira, era como se as paredes tivessem ficado transparentes e ele pudesse ver o céu noturno. No braço esquerdo da cadeira ficava uma pequena alavanca e no direito um display luminoso com filas de botões coloridos. Pensando que um daqueles botões podia abrir alguma porta, Walton começou a apertá-los. Imagina o cara esmurrando ali o troço, tentando... O que ele queria fazer? Ele viu que ele estava no alto, apertou um botão pra abrir alguma coisa pra quê? Pra pular de cabeça no chão? Ia se jogar do lado de cima? Mas nessa hora também não dá pra... Sei lá, o cara tava fora de si. É o instinto. Exato. Então ele começou a apertar esses botões, sendo uma única reação, né, uma alteração dos ângulos e da posição das linhas que surgiam no display luminoso. Decidiu então sentar-se na cadeira, obviamente feita para alguém com um corpo menor do que o seu. Imagina né? sentar numa cadeira de um alien e falar assim, já sentou no trono da Rainha Elizabeth? Não. Mas eu já sentei na cadeira de uma nave alienígena. Chupa essa. Pegando na alavanca à direita e pressionando-a para frente, viu as estrelas todas moverem-se rapidamente para baixo, como se ele estivesse a conduzir a nave. Receoso de causar um acidente, de desviar o percurso da nave e não saber voltar, ele decidiu não tocar em mais nada. Eu acho que assim, uma escolha sábia, né? A melhor coisa que ele poderia fazer no momento. Melhor coisa. E se o cara aperta um botão e cai um balde de bosta na cabeça dele? Nem sabe o que o bagulho faz, cara.
Exato. Como que se você tá num lugar... Gente, é a mesma coisa, fico pensando assim, uma pessoa vai visitar a cabine, né, de uma aeronave. Você senta na cadeira do jato, um jato ultrassônico, mega Master Plus e começa a apertar os botões. E você vai apertar os botões? O que vai acontecer? Você vai sair ejetado do negócio. Mas assim, é complicado. Aquilo que a gente já falou, né? O cara tava fora de si, ele tava vivendo uma realidade completamente diferente, oposta à que ele tava acostumado. Então, acho que a gente faz coisas no desespero, né? Que... E não tem cabimento. Só por Deus que não tem cabimento. Não tem cabimento nenhum. Mas então, pessoal, voltando aqui pra história. Ele voltando pra extremidade da sala, as paredes voltaram a ficar como estavam no princípio. E ele tentou encontrar algo que abrisse uma das 3 paredes... uma das 3 portas na parede. Sem sucesso, voltou à cadeira e novamente as paredes escureceram. De repente, Walton ficou surpreendido pelo que viu na porta de acesso. Outro ser humano. Eu acho que uma coisa boa, né? Porque se ele tava ali no meio da... Não sou eu que tô ferrado. Sou eu que tô lascado aqui. Aham. Então, ó, o humanoide tinha uns 2 metros, né? Já começa a ficar meio estranho de novo, né? Opa. O humanoide tinha uns 2 metros e vestia um capacete transparente. Mais estranho. Mais estranho ainda. Era musculoso. Mais estranho. Tinha cabelos loiros compridos e vestia uma roupa justa azul. Um pleiadiano, né? Um marombeiro ou um pleiadiano. Um marombeiro ou um pleiadiano. O Walton correu até ele e começou a fazer várias perguntas, mas o homem manteve-se calado. Depois agarrou o Walton pelo braço. Ele achou que o homem não respondeu nada por causa do seu capacete e pensou que ele o levaria para um lugar onde ele poderia tirar o capacete e conversar. Eles caminharam até uma porta que descia uma rampa para fora. Ao descer a rampa, Travis percebeu que tinha saído do que parecia o mesmo OVNI que o tinha pego. Imagina a sensação de alívio, né? Mas isso aconteceu em 5 dias. O que ele tá descrevendo... Em 5 dias. Eu acho que esse cara deve ter passado muito tempo desacordado. Sendo, sei lá. Eu acho que a sedação ou algo do gênero tava passando no final, onde eles já estavam terminando algum tipo de experimento. Pra largar o maluco de volta, né? Pra despejar a criatura, né? Então, do lado de fora, ele se viu em um lugar onde parecia ser um grande hangar, com outras naves parecidas com a que o capturou. Mas daí é rodízio? Ele tava indo numa e vai pra outra? Será que foi assim? Ele foi dar um rolê, né? Será que ele ficou numa um tempo, noutra outro? Pode ser. Vamos ver. Então, né, eles finalmente foram a uma outra sala, onde o Walton viu uma mulher e 2 homens sentados. Eles estavam vestidos iguais ao ser que o acompanhava, e como ele, tinham feições e corpos perfeitos. A mulher tinha um cabelo mais comprido do que o dos homens, e eles não usavam capacetes. Walton chegou a perguntar, onde diabos estava, né? Onde caralho eu estou, né? Onde que eu vim parar? O que eu fiz, né? O que eu fiz? Os seres somente olharam pra ele com uma expressão serena. Os caras são muito perene, né? Eles são muito tranquilão. Que boinha. O ser que estava de capacete sentou Walton numa cadeira e saiu da sala. Walton continuava a falar e a mulher e um dos 2 homens pegaram seus braços e colocaram numa mesa próxima, mas ainda com aquela expressão de compaixão e serenidade. Ele viu que eles não iriam responder a nada, então começou a gritar com eles. A mulher pegou um objeto que parecia uma máscara de oxigênio, mas sem tubo, e colocou no nariz e na boca de Walton, que perdeu a consciência e só acordou quando estava deitado perto de uma rua em Eber. Ao acordar, ele ainda pôde ver o objeto se distanciando. Então, eles erraram na dosagem... No timing ali, né, na anestesia do cara. Erraram a anestesia do Walton. Exato, ele acordou um pouco antes do que previsto, né? Até porque a gente viu vários relatos já de pessoas que não lembram de basicamente nada. Talvez o caso dele era pra ser algo que, sumia, parecia que do nada, mas não sei o que aconteceu comigo, não sei onde é que eu tava, simplesmente reapareci. E talvez, sei lá, se ele ia lembrar alguma coisa ou não, talvez ele lembrou porque acordou antes da anestesia, não sabemos. Não sabemos se eles usam anestesia. Não sabemos se eles usam... alguma sedação, será alguma que eles coisa... não desligam a gente por telepatia? Tipo, que nem um interruptor, só que... Pode ser. Acredito que haja essa possibilidade, mas por que a outra mulher que ele relata que veio e colocou uma máscara, assim, de oxigênio nele?
Alguma substância talvez eles tenham. Isso é verdade. Não tinha pensado por esse Fica lado. aí aberto a interpretação, né, gente? A gente tá aqui apenas lendo o relato pra vocês. Não sabemos dizer exatamente o que pode ter acontecido. Não sabe de nada, né? Mas não sabendo de nada. E então, meu povo, este foi o caso Travis Walton. A gente Intrigante. contou. Intrigante, no mínimo, né? Intrigante. Pena que foi muito antigo, né? A gente não tem eu acho que muitos dos casos, assim, que são bem legais, assim, pra gente estudar, muitos do que a gente viu, né, já em documentários, porque a gente assiste muito, assim, esse tipo de coisa, geralmente são casos mais antigos. Não que não existam, assim, os casos mais novos e tal, porque tá cheio, tá pipocando, assim, principalmente nos últimos tempos tem aparecido muita gente, assim, falando, só que a gente não sabe quanto a credibilidade também, né, no que você acredita hoje. Isso. Porque também tem muita gente que só quer, às vezes, sei lá, fazer alguma brincadeira, tirar sarro do assunto. E pra nós, assim, é um assunto muito sério, tipo, muito legal, assim mesmo, que a gente curte bastante o tema. Inclusive, se você quiser saber mais sobre, tem na Amazon Prime. Na Amazon Prime. E eu acho que na Vivo Play, se não me engano. Travis, The True Story of Travis Walton. Se você quiser realmente... real história de ver, Travis assim, Walton. se você quiser ver, assim, com imagem, descrição e tudo mais. Exato. Porque aqui a gente tá contando, assim, um relato bem breve, né? Nos documentários que a gente viu é bem mais abrangente, então tem vários detalhes aqui que a gente não comentou sobre. Inclusive, ele tá vivo, né? Exatamente. Ele tem a idade do meu pai, ele tem 64, né? 64 anos. E ele, se não me engano, em 2013, ele falou que ele gosta... Depois do cagaço, né? Que ele gostaria de ter novamente essa experiência. Ser abduzido novamente. Porque eu acho que depois que você estuda um pouco e começa a pesquisar mais sobre, você entende que, tipo, talvez é algo que seja necessário para estudo, até para nossa evolução, para eles entenderem o que está acontecendo com a espécie humana. Exatamente. Para conseguir melhorar no que eles podem nos oferecer, porque, querendo ou não, eles são seres, assim, superiores, eles têm mais acesso E, por exemplo, o que o ser humano faz? Assim, ele não pega animais para estudo? Basicamente, né? A gente não faz testes laboratoriais com animais de diferentes raças? O bom é que a gente sai vivo. Já nos nossos... já nos nossos aqui é só tristeza, né? É complicado. Mas o que você acha sobre essas abduções? Porque eu me lembro que há muito tempo atrás você falava que morria de medo. Eu sou... Gente, eu era muito cagona. Se você... Assim, ó, pensa em uma pessoa que é cagona. Pagava pra não ver. Pagava pra não ver. Pedia toda noite assim, Senhor, meu Deus, não deixe eu ver nada. Eu não nasci pra isso. E é muito legal a gente ver como a gente evolui, como a gente muda, como a gente cresce como ser humano, assim. Porque eu fico pensando... eu não sou a mesma pessoa que eu era ontem, que eu era 6 meses, que eu era 5, 10 anos, e eu acho essa questão da evolução, assim, muito legal, porque há pouquíssimo tempo que eu era muito cagona, tipo, pedia pra não ver nada, hoje eu quero ver, eu quero vivenciar experiências. Então eu faço as minhas meditações, eu peço permissão pra ter contato com esses seres de luz, com os nossos irmãos de outra galáxia, de outras galáxias, né? Eu peço para que eu tenha, assim, esse discernimento, para conseguir esse contato para minha evolução, para que, né, a gente, como ser humano, possa evoluir junto. E acho que por isso a gente tá aqui hoje, né, amor? Eu tô de boa. A gente tá trazendo... Se me levar e me der algum poderzinho a mais... Melhor ainda. Se eu soltar Hadouken, se eu topo. Na hora. Por que não? E, cara, sei lá, tipo, a gente até viu relatos, assim, onde as pessoas, que nem o caso do Travis, tipo, o cara voltou meio alucinadão, né? Voltou mal, meio doente, não sei, mais magro. Nada que não se compare a uma endoscopia. Mas, assim, tem relatos, né, de pessoas que morreram, assim, e... Gente, se vocês procurarem na internet, tem muito relato doido, mas eu acredito que 99% dos casos, assim, de abduções, né, que são relatados, a pessoa volta, tipo, em termos tranquila, né, entre aspas, tranquila. Que 99, 98% das abduções, tipo, todas as pessoas voltaram. Assim...
Existem casos que não voltam, mas talvez seja do destino da pessoa não voltar. Até porque a gente sabe que existe uma possibilidade de quando eles nos levam e nos estudam, algo do gênero, eles façam híbridos, que nem a gente já ouviu falar. Então, às vezes, eles querem fazer um híbrido e levar eles pro planeta ou para algum lugar que eles vivem como parte de um estudo, entre deixando alguns aqui, levando outros para lá. Então é muito difícil você dizer assim, tipo, mas levaram a pessoa e mataram. Não, você não tem uma prova de que fizeram alguma coisa ruim. E eu te garanto que quem provavelmente tá lá tá bem melhor que a gente aqui. Gente, mas disso não tenha dúvidas. Nossa, eu acredito que assim, se a gente acredita assim no inferno, o inferno é aqui onde a gente tá hoje. Porra. Porque assim, ó, vamos combinar. Que merda é essa? Ah, tá complicado. Ainda mais ultimamente, né? Mas eu acho que vai passar. Aliás, falando em vai passar, eu também acredito que logo a gente vai ter algum contato mais... É o que todo mundo tá achando, né? A gente que vive, assim, pesquisando sobre esses assuntos, a gente tá em vários grupos, segue muita coisa, assim, que é relacionada a esse tipo de conteúdo. Todo mundo fala que a gente tá muito próximo, assim, de um contato, mas, assim, o contato. Não pode pôr a música do Arquivo X. Não pode pôr a música, ruim, né? Porque senão a gente vai ser processado, galera. Exatamente. Mas imagine a música. Exatamente. E eu acredito também muito nisso, assim, que a gente tá muito próximo e, assim, eu anseio por esse dia. Porque do jeito que a coisa tá complicado, né, Nani? Ultimamente eu ando me perguntando, as pessoas estão vivendo ou estão existindo? Porque é um pouco complexo. Inclusive, esse assunto, estamos vivendo ou apenas existindo, vai ser também pauta para um dos próximos episódios. A gente já conta esse segredo. A gente já vai liberar aqui pra vocês algumas coisas aqui. Mas vamos falar sobre as nossas, assim... A gente tá brincando, a gente tá dando risada, a gente tá, claro... A gente tá tentando deixar o mais leve possível pra vocês, tá? Não é com... A gente não tá se, assim, desfazendo do assunto, tirando sarro nem nada. Já vamos deixar claro aqui pra que as pessoas entendam isso, porque... Até porque a gente já teve experiências através de meditação, que é mais ou menos o que a gente vai conversar um pouquinho agora, um pouco breve, só pra... criar um fechamento aí também sobre o que a gente acredita e para vocês entenderem um pouquinho mais sobre o nosso background, assim, nesse assunto. Exato. Falando em experiências, né, como eu acabei de falar... Agora é que o bagulho fica doido, né, Nani? Porque assim, eu já tive algumas experiências. Eu vou relatar 3 experiências breves com vocês. Eu nunca tive um avistamento de OVNI, mas minha família já teve na praia nos anos 80. Mas isso não vem ao caso. Eu vou contar 3 experiências que eu tive através da meditação. Foi bem interessante, né? E eu acho que é muito válido também comentar, assim, a questão da espiritualidade... com a ufologia, porque até onde nós acreditamos, elas estão diretamente ligadas. Então... Eles na realidade são espíritos de luz que... estão aqui para auxiliar a gente, né? Que já passaram por milhões, bilhões, não sei, de anos, pelo que a gente tá passando agora. Inclusive, eles nem têm planeta, né? Eles são seres das estrelas. Exato. E eu acredito muito assim, que pra você manter um contato... me digam vocês, pessoal, quando vocês querem fazer uma oração, vocês não se concentram, vocês não pedem pra Deus isso e aquilo, vocês não agradecem. Eu peço pra falar que vocês... basicamente. A gente se concentra na nossa meditação. Primeiro a gente faz ali uma prece, né? Pedindo para que os seres de luz estejam entre a gente. E que, se for o momento, que se for, né, da vontade deles, que a gente possa estabelecer um contato. E eu vou falar para vocês que, de fato, funciona. Tanto que todas as vezes que eu tive experiências foram assim. A primeira, não tá em ordem, tá, gente? Eu só tô falando, assim, abertamente. A primeira
eu estava fazendo uma meditação e eu tive que tirar o tapa-olho, que eu gosto de fazer com um tapa-olho. Com essas máscaras, assim, sabe? Pra manter as pálpebras bem relaxadas, que uma das áreas mais difíceis de relaxar é o rosto. É o rosto, né? Nossa, o rosto é muito complicado pra você relaxar, porque você tá sempre com a mandíbula errada, assim, e o olho espremido. Apertando, isso, exatamente. Então fica aí a primeira dica, né, pessoal? Pra meditação, relaxem. Relaxar. Aí, em torno de 20 minutos que eu tinha começado a meditação, eu vi um extraterrestre de 2 metros no esquadro da porta. Sabe quando a pessoa põe só a mãozinha assim no esquadro e a cabeça e olha pra gente? Mas eu tirei aquela venda na velocidade da luz e não tava ali. Cagadíssimo, né? Nada, no mínimo. tava querendo ver, tipo, físico. Porque talvez fosse o espiritual, né? Porque o físico, até onde a gente sabe, também é muito difícil você ver um alienígena, assim, fisicamente. Eu tenho muito da minha família, tenho muita... A Amanda sabe que eu tenho muito da parte espiritual, viagem astral, essa coisa assim. Então, eu meio que já... falei com o espírito do meu avô e coisas do gênero, que também não vem ao caso, né? Mas... Fica pra uma outra história. Né? Então, assim, o espiritualismo, assim, sempre foi bem... Assim... Sempre foi uma coisa família, bem... assim, exato, a gente bem, sempre bem gostou forte muito, vocês. assim, exatamente. Essa foi a primeira vez, nada demais, foi só aquele susto, né? A segunda vez... Eu estava no espaço, eu entrei em um portal e acabei em um planeta cheio de areia, parecendo Marte, onde tinha muitas coisas tecnológicas. Não sei o que é real ou o que não é. Sim, a gente sempre preza para que a gente esteja sentindo e vendo ou fazendo uma viagem astral e realmente observando aquilo. Mas a gente nunca pode descartar a hipótese que a gente... verdadeiramente que foi uma experiência real, porque a gente pode ter simplesmente sonhado com exatamente. aquilo. Mas assim, eu garanto que eu não tava dormindo porque eu conseguia sentir a ponta dos meus dedos. Então, foi que nem aquela vez quando eu falei com uma bola de energia, eu era uma bola de energia e falei com outra bola de energia. Que eu perguntei assim, nossa, mas por que você tá interagindo comigo? E a bola de energia, telepaticamente, falou comigo, porque você quis. Então, assim... Né? E a terceira experiência que eu tive foi... Bom, na realidade, eu tive algumas, né? Mas as que eu acho que ficam mais marcadas, assim, que vale a pena comentar, porque a gente tem, na verdade, muitas experiências, assim. Mas... às vezes são coisas que a gente não sabe distinguir se foi uma experiência de fato, se foi um sonho, se a gente tava viajandão. Mas eu acho que quando vocês começarem, assim, pra quem já medita hoje, pra quem já sabe, assim, é um pouco mais fácil diferenciar. Como a gente não vou dizer que a gente tá, né, super, assim, recente fazendo isso, porque não é verdade. A gente já vem há um tempo, assim, trabalhando a nossa mediunidade... estudando bastante sobre isso, e quanto mais você estuda, quanto mais você se aprofunda nisso, parece que a tua mediunidade, parece que você fica mais sensitivo para essas coisas. Então, a gente já vem há um tempo, né, tendo, assim, essas experiências através da meditação e dos sonhos, só que, às vezes, tipo, é alguma coisa que talvez a gente até não lembre de tudo, né? Então fica meio perdido ali. Eu vou contar pra vocês depois também um relato aí bem engraçado que eu tive. Não. Assim, o meu terceiro relato seria mais, assim... Eu já tive experiência, assim, de viagem astral, onde eu tava... Meu espírito tava, não no céu, propriamente dito, mas alto, próximo das nuvens, acima das nuvens, no caso, assim, né? E vê imagens de seres, assim, e piscam, assim, como se fosse uma luz, assim, que pum, dá uma piscada, assim. Só que é tão difícil você se manter no estado de meditação que qualquer coisa você fica meio assustado. Então, acaba que às vezes quando a gente tem o contato, quando a gente tem a experiência, a gente acaba perdendo. Assim, não por se assustar, mas por se impressionar. Sim. E a gente acaba saindo da meditação. Isso, pra mim, principalmente, tipo, é uma coisa que me tira muito rápido, assim, daquele estado de relaxamento que a gente tá, onde às vezes a gente tá vendo coisas
eu me assusto muito fácil. Então, uma das coisas que eu faço antes da meditação também, eu peço para que os meus mentores, os meus guias espirituais, os seres de luz que estão me acompanhando, me ajudem nisso pra eu não me assustar, pra eu não ficar tão mal, Exato. assim, quando eu vejo alguma coisa. Porque, assim, gente, quando vocês vão pesquisar, vão ver essas coisas, vocês vão ficar com um pouco de medo. Eu falo por mim, assim, aqui eu sou cagona também, mas... Então, se você pedir esse auxílio pra esses seres que estão com você, eles vão te ajudar. Inclusive, o nome do podcast veio através de... Veio através de uma meditação do Daniel, exatamente. Então, né? Porque Mas a gente... e aí, Amandinha, conta as tuas histórias de meditação. Galera, é complicado. Vou começar. As minhas experiências, elas são diferentes das experiências do Daniel. Eu acho que isso é bem natural, assim, cada um vai experienciar, vivenciar isso, né, de uma forma diferente. Mas pra mim é tudo muito rápido, são às vezes flashes, assim, porque eu acho que eu me assusto e me tira daquele estado, assim, de concentração. Então, sim, eu tava meditando e eu tava, por algum motivo, no Egito. Eu me lembro claramente, assim, inclusive, a gente viu um documentário sobre as pirâmides e o que elas realmente são. Sim, mas esse foi recente agora, né? Mas isso a gente deixa para outro programa também. Vamos deixar pra uma próxima. Vamos deixar pra uma próxima, continua. E aí eu tava lá no meio do Egito, nas pirâmides, e de repente apareceu uma criatura na minha frente, onde ela era da cor, assim, muito parecida. Sabe quando a gente vê imagens das pirâmides, aquela coisa bem arenosa, assim, um begezinho? Ele era mais ou menos daquela cor. Então, tipo, basicamente o alienígena que todo mundo meio que conhece. Ele cabeçudinho. Eu lembro de ter visto ele, assim, como se fosse dos ombros pra cima. Ele tava com um olho... Só 3/4. Só 3/4, só a foto 3/4, 3x4. Aham. E ele tinha os olhos, assim, mas ele tinha alguma coisa como se fosse um preto em volta dos olhos, assim, como se fosse um Delineador. Um delineador. Aham. Como se fosse um delineado. Ele tinha um mínimo de cabelinho, assim, preto também. E ele tava com algum adereço. Eu não consigo me lembrar, assim, tipo, o que era exatamente, mas era alguma coisa azul e amarela. Eu não lembro se era um colar, se era alguma coisa que tava na cabeça dele. Eram bastante cores que eles usavam bastante ali nas inscrições faraós também. Pode ser, gente. Eu tô relatando aqui o que eu me lembro. Foi numa meditação, eu não estava dormindo, porque, assim, a gente consegue até separar mais ou menos de quando é sonho, de quando... Eu não sei, tipo, porque eu não consigo meditar muito deitada, depende muito do dia. Se eu tô deitada, eu acabo dormindo. E nessa eu lembro que eu tava sentada e tudo mais, onde eu não consigo pegar no sono. Se eu tô meditando sentada, eu não durmo. Então vem esses flashes, assim, são muito rápidos e me tira, né, desse transe, assim, vamos dizer. E aí eu vi aquilo, fiquei um pouco assustada, tipo, acordei. Aí eu não lembro se foi no mesmo dia ou não, porque a gente tá sempre fazendo essa coisa de meditar, né, e tudo mais. Uma outra experiência, eu vi um ser que era, vamos dizer que ele tinha pele clara, era um ser assim de pele clara. O rosto dele como se fosse na testa, tinha tipo algumas rugas, assim, sabe quando você pega, sei lá, a pele do braço e aperta ela assim e fica meio enrugadinho? Era basicamente isso. E só que ele era diferente, assim, tipo, de muita coisa que a gente já viu, sabe? De imagens e desenhos, assim, e tudo mais, porque pode acontecer isso da gente se basear também por coisas que a gente já viu e acabar projetando isso. A gente projeta, e esse era bem diferentão, assim, também, mas foi só um flash. Eu não tenho, assim, tipo, não posso dizer pra vocês que, eu consigo me comunicar como o Daniel consegue. Ele não, ele fala com esses seres e tudo mais, eu já não consigo. Muito pouco, é muito difícil, eu ainda não atingi esse nível de... Não, telepaticamente eu não sou falando, merecedora, assim. não sou merecedora. A gente ainda não se acha, às vezes, merecedor de ter, assim, esse contato com eles. É claro que a gente tá tendo contato de alguma maneira. A gente tenta sempre melhorar como a gente é. Nós, assim, enquanto seres humanos, a gente evoluiu muito, muito. A gente nunca... É o que eu falei aquela hora, né? A gente não é a mesma pessoa. Porque eles já são tão evoluídos que pra eles, às vezes, a nossa evolução pequena é tão, tipo... Nossa, ele recém aprendeu a ter compaixão por um próximo ou algo do jeito. A gente trabalha muito essa questão do amor com o próximo, você fazer algo pela pessoa que tá próxima a você, assim, sabe? E
sei lá, cara, eu meio que sempre fui, assim, sabe, tipo, de olhar, assim, pro próximo e, tipo, me sentir mal, assim, pela situação das pessoas que não estão bem. E eu acho que quanto mais, assim, você se identificar com as pessoas e fazer alguma coisa pelo outro, sei lá, assim, você vai ter uma evolução espiritual, uma evolução enquanto ser humano muito... você vai poder ver ela, assim, Sim. é uma coisa muito clara. Mas, enfim, entre algumas outras... deixa eu contar uma pra vocês muito engraçada, que essa, gente, eu tenho certeza que foi sonho, tá? Mas Essa eu preciso relatar eu aqui lembro, com vocês. eu conheço essa. Eu tava aqui em casa e eu tava lá na cozinha e fica perto da lavanderia. Não, na verdade foi assim, começou assim, a gente tava no quarto e eu acho que você me chamou, ou eu te chamei, gente, eu não lembro agora, tipo, foi uma coisa meio traumatizante, assim, pra mim. E a gente falou, tem um alienígena aqui em casa. E a gente só viu aquele coisa nas escadas, assim, aquela imagem, assim, aquele ser correndo as escadas pra baixo. E a gente desceu atrás. Quando a gente desceu, né, que lá pra cozinha, assim, onde tem do lado da lavanderia, tinha um serzinho vermelho na lavanderia. E ele tava assustado. E a gente também tava muito assustado. Eu e o Daniel, assim, super assustados. E gente, eu vou dizer pra vocês que eu trato todo mundo igual filho. Assim, a gente tem, né, 5 gatos em casa, são meus bebês, eu pego no colo e eu amasso. E é meu filho pra cá, filho pra lá, e meu sobrinho, todo mundo eu só quero pegar no colo, eu quero agarrar e, tipo, eu sou muito carinhosa. E eu tive esse instinto, assim, de eu preciso proteger essa criatura. E eu comecei, assim, tentar falar com ele e por algum motivo parecia que ele não me entendia. E eu batia no meu peito, assim, de uma maneira leve, tipo, e falava, vem aqui, por favor, vem aqui. Não precisa ficar assustado, tá tudo bem, eu não vou te fazer mal nenhum. E ele tava, tipo, segurando um cabo de vassoura, sei lá, alguma com medo coisa. Da com gente. medo de mim, com medo da gente. A louca e, tá gente, vindo, a louca tá vindo. A louca tá vindo. E, cara, eu ofereci Nutella pro cara. Gente, foi muito real. Eu fui até o armário da cozinha, peguei uma Nutella, um potão de Nutella, assim, uma colherinha. Falei, você quer comer alguma coisa? Você tá com fome? Hospitaleira. Sou muito hospitaleira, tá? E, tipo, cara, aquilo foi tão doido, assim, sabe? E o BTzinho só ficou me olhando. Isso aí foi sonho, não, isso aí obviamente, foi né? Isso aí foi doideira. E isso que eu não tava sob efeito de drogas, tá, pessoal? Acho nem que bebida, nem nada. Nem bebida, nada, assim. Só tipo... meditação. Eu acho que eu meditei deitado nesse dia e dormi. Pode ser. Mas falando nisso, a gente tem uma história em comum até. O que é estranho ter uma história em comum assim. Mas a gente, assim, era umas 4 horas da manhã. E eu senti uma pinicada na minha cabeça. E a gente tem bastante gato e tal. Mas não tinha nenhum gato na volta. Então, por algum motivo instintivo, eu vou falar pra vocês que eu acho que eu fui chipado pelos ET. Então assim, cara, às vezes é um sonho. Só que, durou uns 2 dias essa dorzinha na minha cabeça. Então... que foi num dia, na verdade, que a gente não tava dormindo com os gatos, né? E o Daniel acordou, assim, levantou e procurou ver se tinha gato, porque a gente tem uma gatinha, ela é especialzinha, assim, ela é ceguinha de um olho. E ela sempre dorme no travesseiro junto com o Daniel. E ela sempre fica na cabeça dele. E nesse dia ele acordou, assim, levantou. E ela não tava, não tinha nenhum gato na cama. E ele passou a mão e acendeu a luz e procurou embaixo da cama e nada. E ele sentiu uma fisgadona na cabeça, assim. E, né, a gente chegou à conclusão de que ele foi chipado. Você também sentiu uns dias depois. Não, mas eu senti, mas foi uns dias depois, né? Foi outra... Pode ter sido a vacina do Covid. Pode ter sido a vacina, né? Não, mas eu acredito que porque foi meio que na época em que a gente estava procurando não, a gente estava começando a se organizar para fazer esse podcast, então eu acredito que eles estavam, bom, vamos monitorar esse Zé Orelha aí, pra ver se ele não vai falar besteira. Se ele falar besteira, a gente dá um choque na cabeça dele na hora do podcast. E ele já para. Calar a boquinha, parar de falar asneira. Porque assim, gente, a gente vem, né, sei lá, tentando, assim, tendo essas ideias pro podcast já faz um tempo. E a gente queria trazer pra vocês da melhor maneira possível. Então foi algo bem... uma maneira um pouquinho mais contraída. É muito maçante esse assunto, porque tem... Cara, eu vou te falar, todas as pessoas que eu falei que a gente ia conversar sobre esse assunto, eles falaram, cara, você deve ser um crânio,
Porque isso é um assunto muito difícil, muito complexo. E realmente é. Só que a gente tá tentando trazer isso para um pessoal um pouco mais jovem, para tentar, talvez, fazer com que as pessoas... Abrir, às vezes, a mente das pessoas, né, pra esse tema. Porque, cara, Você quando não você precisa fala mudar. de ufologia, Você você é não taxado precisa- de louco, você, né... Tipo, a gente só vê sempre, assim, coisas que... Ai, é tudo muito sério ali, tipo... Você não precisa mudar a tua percepção Do que você acredita, você acredita sabe? espiritualmente, religiosamente, politicamente. Não, é só uma questão de melhorar a si próprio, Exatamente. né? E, falando nisso, já vou liberar a pauta do Do próximo, próximo episódio. do Papo Estelar YT002, que vai ser Mindfulness. Coisas, técnicas, tudo que a gente viu ou estudou sobre o assunto, a gente vai trazer para vocês aqui. E espero que vocês gostem, né? Mindfulness. Mindfulness, Um assunto cara, muito é assim, ó, legal. vou te falar. A técnica de mindfulness que eu mais gostei foi a de colocar algum despertador, algum som pra você parar e se ligar que você tá naquele momento, que você tá vivendo, que você tá existindo. E, cara, a gente A tem gente vive muito no automático. Cara, a gente tá numa desassociação, assim, tão forte, tão grande, com tanto entretenimento, tanta informação, e a gente precisa começar a prestar atenção pra não desperdiçar o nosso Valioso, precioso tempo em coisas que, às vezes, nem valem o nosso tempo. Ó, nossos Entendeu? gatos estão brigando aqui. Os gatos estão se matando e eu acho que tá na hora de terminar. Então, pessoal, muito obrigado por nos escutarem nossas abobrinhas, nossos É verdade. relatos, Esperamos nossas que vocês tenham experiências. gostado desse primeiro episódio. A gente fez com muito carinho. Foi uma coisa bem pensada, talvez, né? Não seja que algumas pessoas estavam esperando, mas essa é a nossa maneira, por enquanto, de fazer as coisas. Espero que vocês tenham gostado de verdade. A gente tá aberto a sugestões, né, amor? Críticas, desde que sejam construtivas. Não vem querer ficar xingando Não aqui. vem falar bosta que eu não vou nem ler. Exatamente. Entendeu? Mas assim, gente, muito obrigado. Então a gente vai deixar os links aí abaixo do link. O link, no caso, pro Spotify. Caso vocês queiram uma experiência de áudio um pouco Legal, diferente, assim, né? E links do Instagram e coisas do gênero pra vocês. Se vocês gostaram do programa, por favor, façam. Nos sigam. Por favor, nos sigam. Se você aguentou até o final. Deem esse apoio pra nós. Se você aguentou até o final, parabéns. Parabéns. Muito obrigada. Parabéns. Parabéns, tá? E é isso. O assunto do próximo programa vai ser Mindfulness. Espero que vocês tenham apreciado essa nossa conversa aí. E agora, Amandinha, aperte os cintos que nós vamos entrar na velocidade espacial luz YJN. Let's go! Valeu, galera! Valeu, obrigada!